Oi, se você não me conhece, meu nome é Brenda, seja bem-vindo ao meu canal. Voltei para contar a vocês sobre o meu relato de parto, alguns pontos aqui no início do vídeo. Caleb tá dormindo, então eu vou usar essa soneca dele para gravar, eu não sei como é que vai ser. Vou tentar gravar logo, agora, tudo. Se eu esquecer alguma coisa, meu esposo vai assistir o vídeo e eu vou gravar outro vídeo, pontuando só as coisas que eu esquecer, se for o caso. Outro ponto é que vai chover, eu tô com o celular na janela, então vocês vão ver essa mudança aí na luz, mas é o momento que eu tenho, eu vou tentar fazer tudo agora. Vamos lá. Caleb nasceu na segunda-feira, dia 23. Se eu falar dia 24, tá errado. É porque na minha mente ele nasceu dia 24, mas não. Ele nasceu dia 23, na segunda-feira. Eu comecei a entrar em trabalho de parto no domingo, dia 22. Então, o domingo foi um dia comum, normal mesmo. A gente saiu de carro, eu fui pra casa da minha mãe, depois eu fui pra casa da minha sogra, que foi o último lugar que a gente foi nesse dia, né? No domingo. Quando eu cheguei lá, um ponto. A família do meu esposo tem um cachorro. Toda vez que a gente chega lá, ele brinca com a gente, dá brinquedo, recepciona, né? Só que especificamente nesse dia parece que o cachorro sabia que o menino ia nascer, gente. Não é possível, não. Assim que eu cheguei lá, normalmente ele vem todo grosseiro, porque ele é pesado. E ele não tem noção que é cachorro, né? E vem em cima de mim, me empurrando assim. Mas nesse dia ele teve cuidado pra me cumprimentar. Tipo, ele vinha, passava a cabeça assim na minha barriga, sendo que ele nunca fez isso. Eu colocava a mão na barriga, assim, ele tirava a minha mão pra ficar com a cabeça na minha barriga. Aquele dia ali foi surreal. Enfim, a gente ficou lá conversando, tudo mais. E aí, eu já tinha ido na minha última consulta com o obstetra e ele tinha me dito que o bebê poderia nascer a qualquer momento. A minha previsão de parto era 9 de janeiro, né? Do dia 1º ao dia 9, no máximo dia 9 de janeiro de 2025. Mas na minha última consulta, ele disse que era para eu ficar esperando, que a qualquer momento o bebê podia nascer por ser uma gravidez de primeira viagem, né? Por ser a minha primeira gravidez. Então, eu já tava esperando, sabe? Eu não tava ansiosa, não tava nada. Da minha gravidez inteira, o único momento que eu fiquei ansiosa, assim, que me deu vontade de chorar, foi na última consulta que eu tinha ido com o obstetra, que foi quando ele falou que o bebê poderia nascer a qualquer momento. E nessa consulta, eu tinha ido com minha mãe e com a minha irmã mais velha, né? Josué não estava aqui na Bahia, no caso. Ele tinha viajado a trabalho, foi pro Rio de Janeiro. E aí, eu acho que foi esse único momento que me fez ficar assim, chorosa. Não, na verdade, no momento que o médico falou, me deu um nó na garganta. Eu acho que foi porque Josué não estava aqui. E aí, quando ele falou que o bebê poderia nascer a qualquer momento, eu pensei, pronto, o menino vai nascer, seu pai aqui. E meu medo era esse, Paris e Josué. Só que aí, pronto. Tá bom, ele falou isso, eu aceitei, né? Mas depois desse momento eu já fiquei de boa. Só que aí, nesse dia da consulta, eu não lembro quando foi, acho que foi 2 semanas antes de Caleb nascer, né? Eu fiquei assim, não sei explicar, preocupada, eu acho. Porque eu fiquei com diarreia, e aí o intestino da gente solta, né? Quando o bebê já tá pra vir. Eu já sentia ele encaixado, já sentia dores aqui no, acho que é ciático, né? Enfim, sentia várias dores, já tava sentindo os pródomos, né? Que chama, eu acho. E aí eu achei que o menino ia nascer sem o pai. Pronto. Fiquei um pouco preocupada nesse dia. Contei pra Josué, né? Até porque teve um leve sangramento, assim, pouquinho. Mas aí eu passei a aceitar, né? A possibilidade de o menino nascer sem o pai estar aqui, né? Mas também passava a semana toda orando. Caleb, fica aí, até seu pai chegar. Nem que você venha no dia que seu pai botar os pés aqui na Bahia. Pode vir. Que aí tu vem, tipo assim, no dia mesmo, sabe, Josué? Obviamente. Já tava calculando várias coisas assim. Você nasce no dia que seu pai chegar aqui, que ele vai do aeroporto pra maternidade. Tava tipo assim. Mas orando, pedindo a Deus pra Caleb vir no dia que o pai chegasse, pelo menos, né? E aí a semana foi passando, e Josué chegou. E ele continua ainda na barriga, né? Mas 2 semanas, não sei, eu não lembro data não. Eu sei que, enfim, chegou o dia 22, que foi o domingo, que foi o dia que eu tava lá na casa da minha sogra, que eu já tava buchuda. Minha mãe me lembrou que eu postei um status no Instagram, falando assim...
Porque eu já tava cansada, cara de grávida cansada, sei lá, alguma coisa assim, tipo, as coisas estavam acontecendo pra me mostrar que o bebê já ia nascer a qualquer momento, só que eu não tava aceitando, eu acho, né? E aí minha sogra falou, você sabe que ele pode vir antes do Natal, né? Aí eu fiquei assim, ai, será? Na minha cabeça ele ia nascer em janeiro, ia ser meu presente de aniversário. Eu achei que ele ia nascer na primeira semana de janeiro. Mas enfim, né? Aí eu falei, não queria aceitar não a possibilidade dele nascer antes do Natal. Até porque o Natal, tipo assim, na minha cabeça já tava bem próximo, então, não sei, eu não quis aceitar essa ideia, enfim. Aí quando ele chegou em casa, eu fui ao banheiro, né? E eu sentada assim no vaso sanitário pensei, realmente, eu acho que esse menino pode vir antes do Natal. Tipo assim, Natal já é, na minha cabeça, né? O Natal já é amanhã, na segunda, porque eu tava achando que era dia 24. Por isso, eu acho que, na minha cabeça, às vezes eu penso que ele nasceu dia 24, mas não, ele nasceu dia 23. E aí eu fiquei pensando assim, não, realmente, ele pode vir antes do Natal. Me deu o revertério de arrumar esse quarto. Comecei a limpar. Aí me bateu um cansaço. Já começou aí, eu fiquei fadigada, assim, cansada. E aí eu tenho que me lembrar, né? Eu fico olhando pra lá, pra cá, porque eu tento buscar na minha memória cada pedaço pra eu não esquecer. Aí eu comecei a arrumar tudo aqui no quarto e tal. Depois me bateu uma fadiga, fiquei cansada. Deitei aqui na cama. Nem lembro o que foi que eu fiz direito. Sei que eu deitei. Aí eu peguei a Bíblia. Comecei a ler alguns salmos. Li. Fiquei cansada de novo. Bateu mais cansaço ainda. Aí eu fui dormir. Dobrei a Bíblia assim, botei na cama e fui dormir. E nisso, antes eu tava orando pelo meu parto e tudo mais, não, pra ser um parto bom. Eu passei a minha gestação inteira orando, entregando meu parto a Deus, minha maternidade e tudo mais. E aí eu acho que foi por isso que eu não fiquei ansiosa, não fiquei preocupada. As minhas preocupações na gravidez eram outras, eram coisas externas, sabe? Saber se eu ia conseguir fazer o quarto do jeito que eu queria, se eu ia conseguir comprar os móveis do jeito que eu queria, saber se eu ia conseguir fazer o chá de fraldas ou não. Então, minhas preocupações foram essas. Sobre a gestação em si, o parto, eu não tive preocupação nenhuma, né? Só naquele momento que eu falei pra vocês lá na consulta, pelo fato de Josué não estar aqui. E aí, tá bom, né? Eu tava orando, tudo mais, lendo alguns salmos, dormi. Quando deu 10 e pouca, se eu não me engano, 10h50 e pouco, quase virando pra 11 horas da noite, eu acordei com uma dor, já uma contração, né? Só que eu achei que era uma contração normal, dessas que eu já sentia, que eu simplesmente levantava e ia fazer xixi. Mas quando eu botei os pés no chão, tipo assim, que eu levantei, eu não conseguia fechar minha perna assim. Tipo, eu parei. Fiquei igual um bichinho parado assim. E aí eu falei, aí José tava na sala. José tava na sala assistindo, eu falei, Josué, vem cá. Aí ele veio, eu falei, cara, eu tô assistindo uma contração diferente. Eu não tava conseguindo dar, era mais dolorida do que a contração normal, tipo assim, não era uma dor de acabar o meu mundo, mas era uma dor que era diferente das que eu já sentia normalmente. Aí eu fiquei assustada, né? Aí passou. Fui fazer xixi. Depois veio de novo. E nisso eu não conseguia mais voltar a dormir. Parece que meu corpo já tava sentindo que eu ia parir, gente. Não é possível, porque nesse momento eu não imaginei que seria uma contração de início de trabalho de parto, sabe? Aí tá. Fiquei nisso. Não passava de jeito nenhum essas contrações. Aí eu andando pela casa. Toda vez que vinha uma, eu andava pela casa. Andava aqui no quarto, ia lá na sala, ia na cozinha. Ficava assim. Toda vez que vinha, era isso. E primeiro o intervalo era de 10 minutos. Depois de 7. Depois de 5. Aí eu baixei um aplicativo correndo. E o aplicativo, quando eu já tava com 5 minutos de diferença, eu acho, de uma contração pra outra, já tava mandando ir pra maternidade. Só que eu ainda não tava aceitando. Porque, desde o início, minha ideia era ir só quando for o momento certo. Porque eu não quero chegar lá e não quero que eles me mandem voltar. Então, eu não queria simplesmente chegar e acontecer isso, entendeu? O máximo de tempo que eu pudesse ficar em casa, eu iria ficar. E eu lembro que dias antes eu tava assim, oh meu Deus, por favor, Senhor. Que, tipo assim, a bolsa tá chovendo, por isso que a luz tá mudando. Enfim, e aí eu tava assim, meu Deus, tomara que minha bolsa estoure, porque estourando a bolsa, eu vou saber o momento certo de ir pra maternidade, sabe? Mas não foi assim. Eu soube o momento certo de ir, só que não foi desse jeito. E aí eu fiquei andando aqui pela casa, andando. As contrações foram diminuindo, né? Os espaços de tempo. E aí foi diminuindo, ficou de 2 em 2, se eu não me engano. E nisso eu acho que já era. Deixa eu só confirmar com o Josué.
Ô, Joso, fui recapitular ali com o José, tá vendo? Eu esqueço. Então, começou 10h50, que foi a hora que eu acordei com a primeira contração e tudo mais. E aí, quando foi... E nisso ficou, né, diminuindo o tempo de uma contração pra outra. E eu andando pela casa, andando. Não ficava parada não, sentindo dor. Só andando pela casa. E aí ele disse agora que meia-noite, mais ou menos, a gente decidiu ir pra maternidade. O que foi que aconteceu? Eu fui ao banheiro e vi uma borrinha de sangue. Pouquinha coisa assim, tava até marrom. Pouquinho mesmo. Aí eu, Joso, mostrei a ele. E aí você perguntou assim se eu achava que tava na hora de ir ou não. Aí eu fiquei quieta assim. Vim pro quarto, né? Aí a gente entrou no consenso que era a hora de ir pra maternidade. E aí tem um ponto. Eu não sabia pra qual maternidade ir. Tem a daqui de Lauro de Freitas, que todo mundo sabe qual é. E todo mundo tava me dizendo pra não ir pra lá. Sendo que antes de eu parir, eu tinha recebido relatos bons dessa maternidade. Então ficou aquela coisa, vai pra lá ou não, vai pra lá ou não. E foi a maternidade que minha mãe pariu, né? Mas foi há 27 anos, o último parto dela lá, que foi o meu. Então eu fiquei em dúvida se ia pra lá ou não. Aí teve um momento que eu pensei assim, ó, meu Deus, comecei a orar, né? Minha gestação. Deus já disse que eu virei crente. Mas não, é porque eu me apeguei mais a Deus, né? Nesse período, enfim. Aí eu comecei a orar, né? Falando que o lugar que fosse pra gente ir, que ele iria dizer a Josué na hora da gente ir mesmo, assim, sabe? O lugar que Josué dissesse, a gente vai. Se Josué dissesse que a gente iria pra Salvador, pra maternidade mais longe, eu iria confiar e iria. Só que aí, na hora mesmo de parir, ele pegou e falou, na hora que tava acontecendo tudo aqui, ele falou, a gente vai pra Camaçari. Eu falei, tem certeza? Ele disse, a gente vai pra Camaçari. Eu falei, então tá bom. E aí a gente ligou pro meu cunhado pra vir buscar a gente. E isso já era meia-noite pra 1h, né? Engraçado, outra coisa. Nesse mesmo dia, só que mais cedo, quando a gente tava lá na casa da minha sogra, a gente encontrou meu cunhado. E aí eu falei pra ele, olha, porque eu não ligo pra ele, a gente não conversa pelo WhatsApp, né? Então eu falei, quando você vê uma ligação minha no seu celular, você sabe que é hora de ir buscar a gente pra lá pra maternidade. Mano, quando foi de madrugada, eu já tava entrando no trabalho de parto e meu marido ligando pro meu cunhado pra vir me buscar. E aí ele veio, nisso a contração já tava aumentando. Eu, meu Deus, cadê esse homem? Porque eu não queria que ele viesse logo. Só que quando falou que ele tava vindo, eu queria que ele estivesse aqui na hora, porque eu tava assistindo dor. Eu, cadê esse homem? Cadê Gideão, Josué? Cadê Gideão, Josué? Oh, meu Deus, será que a chuva vai atrapalhar? Vou continuar com a chuva assim mesmo. E é o que tem pra hoje. E aí meu cunhado veio, a gente catou nossas coisas e aí fomos pra maternidade. Eu acho que foi uns 20 minutos de carro. E eu gritando, ai meu Deus, no carro. Não tava assim escandalosa, desesperada, assim escandalosa não. O momento do escândalo chegou mesmo na hora de parir, sabe? Quando eu tava lá sentindo aquelas contrações, mas tive que parar. Começou a chover, molhando tudo aqui. Esse vídeo vai sair bem louco, gente. É o momento que eu tenho pra gravar e é isso aí. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. É isso. Mas enfim, aí ele veio de carro pra levar a gente. Chegou lá, começou a triagem, fez todo momento de triagem, tudo. Acho que eu tava até com esse vestido. Eu desesperada, assistindo dor lá na recepção, né? Ai, que dor, meu Deus, que dor, que dor, que dor, que dor. E lá, todo mundo me olhando, né? Tipo assim, eu magrela, um palitinho, um buchão. Todo mundo me olhando lá, e eu lá firme e forte. Pronta pra ir pro trabalho de parto normal, né? Fui, aí, sabe, nesse momento, eu entrei no meu mundo de sentir dor pra parir, né? E aí as coisas que estavam acontecendo ao redor já foi Josué, né? Que é a parte que eu não me lembro direito como foi que aconteceu. Mas eu sei que eu tava lá na recepção sentindo dor, Josué resolvendo tudo, entregou minha caderneta. Logo eles me mandaram ir pra uma sala lá, pra poder falar, pra fazer o exame de toque, né? E aí, eu sei que eu já tava assim, lelezinha, de dor e tal, vendo, só sentindo as coisas acontecer. Quem tava vendo mesmo foi Josué. Aí eu deitei lá na maca e veio um médico. E aí ele fez o exame, eu sei que eu senti uma dor. Eu nem vi o que foi que aconteceu. Não sabia nem que esse momento era o momento do exame de toque, né? E aí, eu sei que eu tava lá deitada. Esse homem chegou, foi fazer o exame. Eu senti uma dor. Gritei, chorei tanto. E aí ele falou, pode internar. Fez bem assim, pode internar. Que eu tava com sede de dilatação. E aí, pronto.
Acho que ele fez botou um negócio aqui pra sentir o coração, que eu lembro que Josué disse que nesse momento ele não escutou imediatamente o batimento. Ele não escutou imediatamente os batimentos cardíacos e também a forma de ter essa informação era diferente da consulta do obstetra, né? Então, como ele não ouviu de imediato, não viu imagem, não viu nada, ele achou que o bebê tava falecido dentro da minha barriga, meu Deus. E eu não tava nem pensando nisso. Ele só me contou depois, enfim. Aí começou a fazer um negócio lá de papelada, veio o menino, me deu roupa pra eu tomar banho, tirar a roupa que eu tava. Depois ele fez o negócio lá da pressão, né? Aferiu pressão, coletou sangue do meu dedo pra fazer teste rápido, alguma coisa assim. E eu lá esperando as coisas acontecerem. Não foi nada demorado não, o atendimento foi bom pra mim, ótimo desde o começo. O menino que tirou o sangue, aferiu a minha pressão, tudo ótimo. Só que eu tava lá no momento de dor, né? Mas, ai meu Deus, fiz sinal, misericórdia. Mas eu tava lá na paz, só esperando o Josué resolver as coisas lá de papelada. O menino tirar o sangue pra fazer o teste rápido, aferir a pressão, né? E lá na cadeirinha de roda esperando, acontecendo tudo. E aí chegou o momento que eu tive que subir pra ir pra um outro andar. E aí quando eu entrei, eu só lembro que eu tava lá na sala, entrando numa sala que tava escrito assim na porta, pré-parto. E nisso eu fiquei lá deitada na maca, sentindo as minhas dores, né? Que aí já tava mais forte. Ave Maria. E eu gritando. Hoje, contando a história, eu não lembro a dor em si. Nem lembro, eu só lembro a situação do que foi que aconteceu, né? E aí eu tava deitada na maca gritando, misericórdia, falando que eu não ia conseguir, meu Deus, gritando. Aí tinha uma hora que eu tava gritando demais, que eu tava pensando, meu Deus, comigo mesma, né? Eu vou assustar as outras grávidas de tudo que eu tô gritando. E gritando, e vinha a contração e gritava. Vinha a contração, gritava e descansava. Tinha momentos também que quando passava a contração, eu fechava o olho, dava uma cochilada assim. Quando eu via, já era dor de novo. Aí eu, Josué, tá vindo, que era dor vindo. Aí quando vinha, eu, gritando. E a mulher vinha e olhava como é que eu tava, e eu só sentindo dor. E deixa eu ver o que mais, que eu me lembro desse momento, né? Aí, o momento do parto em si, aconteceram várias coisas que eu não consigo me lembrar direito. Então eu vou falar pra vocês conforme o que eu fui me lembrando e não na ordem. Então chegou esse momento de que eu tava sentindo as dores e tudo mais. E uma coisa que eu percebi é que minhas contrações não estavam próximas. Eu tava conseguindo descansar. Eu já entrei, já fui internada com 6 de dilatação, né? Então eu tava conseguindo descansar. E aí a mulher vinha, eu não tava conseguindo parir. Ela saía da sala e ficava eu e Josué, eu gritando. E aí acho que teve um momento que ela perguntou, sua bolsa estourou? Aí eu não. Aí ela, então eu vou estourar essa bolsa. Pronto, ela estourou a bolsa. Eu não sei se nesse momento já dava, se o bebê já tava coroando, se já dava pra ver a cabeça dele. Eu sei que tinha um momento que ela já começava a falar, tô vendo ele aqui. Mas, gente, eu não tinha força pra colocar ele pra fora de vez, sabe? Eu vinha a contração. Eu acredito que se nessas contrações, já do final, eu tivesse conseguido ter força suficiente pra empurrar, o meu parto não teria sido tão demorado quanto foi. Eu tive 7 horas de trabalho de parto. Eu comecei a ter as dores da contração 10 e pouca pra 11 e tive o bebê 5 horas da manhã. Então foi 7 horas mais ou menos de trabalho de parto. Mas eu acredito que se eu tivesse tido força antes pra expulsar, teria sido mais rápido, né? Ele já teria nascido antes. Mas enfim, aí eu já tava pensando que eu não ia conseguir parir. Não sei, antes de tudo, de eu engravidar e tudo mais, eu sabia que, tipo assim, eu não ia ter o bebê com facilidade na hora de sair ali no canal. Eu já sabia que não ia ser fácil de sair, né? Mas, enfim, eu senti isso na prática. Eu tô tentando me lembrar de mais coisas, né? Eu lembro que eu senti muita dor, teve lá a questão das contrações. A mulher vinha ver como é que tava, se tava evoluindo e tudo mais. Estourou a bolsa, né? E aí eu percebia que ela e as enfermeiras, acho que era a médica, não sei. E as enfermeiras, elas ficavam se olhando assim. E eu percebi então que tava demorando demais, porque ela já tava vendo a cabeça do bebê. Eu só não tava conseguindo colocar ele pra fora. Aí teve um momento que elas se comunicaram lá falando que ia chamar alguém. Aí eu pensei, pronto, essa mulher vai chamar algum médico pra me levar pra fazer cesárea. E sendo que antes, quando eu tava sentindo as dores, na minha cabeça eu tava, eu não vou ter mais trabalho de parto normal, se eu tiver que ter outro filho, conversando comigo mesma, né? Se
Se eu tiver que ter outro filho, vai ser cesárea. Vai ser cesárea. Eu não aguento essa dor. De novo não. Pensando assim, né? Aí quando chegou nesse momento que elas ficaram conversando muito entre si, eu pensei, elas vão chamar algum médico pra me levar pra cesárea. Ó que loucura. Eu não queria ir pra cesárea. Mas só por causa da dor, eu tava dizendo que eu ia. Num próximo parto, né? Quando eu pensei que ela poderia chamar alguém pra me levar pra fazer cesárea, eu pensei comigo mesma, não vai não. Comecei a fazer força, fazer o trabalho de parto certinho. Com a força que tem que fazer e sem gritar, que era o que eu tava fazendo antes. E aí, quando esse homem chegou, eu falei comigo mesma, né? Isso eu pensando, eu vou ajudar esse homem. Não, cesárea não. E nisso, antes, tava aquela coisa, né? Delas me ajudarem. Então, botou um ferro assim pra eu botar a perna e fazer força. Segurar, com as pernas assim, segurando e fazer a força. Mas eu não tava conseguindo. Aí elas enrolaram um pano, uma segurou assim, nas pontas, e eu segurei lá, né? No caso, eu fiquei aqui e elas na ponta. Segurando, e eu fazendo força e não tava conseguindo de jeito nenhum. Então, tipo assim, elas estavam me ajudando da melhor maneira possível. As enfermeiras, as mulheres que estavam lá na sala. Então, tipo assim, eu percebi que elas estavam me ajudando muito. Só que eu não tava conseguindo, por conta própria. E aí foi que entrou esse médico, né? Que aí elas falaram de chamar alguém, eu fiquei com medo de ser a cesárea. E aí chegou esse doutor, nem lembro direito, gente. Aí eu acho que o José vai ter que me sinalizar algumas coisas, eu vou anotar e vou gravar outro vídeo. Mas aí chegou esse médico, chegou ele, que pra mim, no meu ponto de vista, foi que salvou o parto. Quem estava ouvindo o meu parto de fora, que foi uma pessoa que ficou comigo depois no leito, ela disse que foi, tipo assim, que esse médico foi sensacional comigo. E eu também acho que foi, né? Enfim. Aí ele chegou, e aí quando ele chegou, que eu imaginei que iriam me levar pra cesárea, eu não imaginei que ele ia fazer o que ele fez. Eu achei que quando ele veio, foi pra me levar pra cesárea. E aí, como já tinha estourado a bolsa, eu queria colaborar com o parto, né? Colaborar com todo mundo, pro bebê nascer logo. E aí, quando ele chegou, que eu pensei que eu poderia cair na cesárea, eu comecei a orar, não, meu Deus, o Senhor vai me ajudar, o Senhor me ajuda. Meu corpo foi feito pra parir. Várias coisas assim na minha cabeça, sabe? Meu corpo foi feito pra parir. O Senhor projetou meu corpo pra isso. O Senhor vai me ajudar a parir. Meu Deus, que loucura. O pensamento, pensando várias coisas. E aí o rapaz chegou pra poder ajudar. E a mulher que tava auxiliando, eu não sei se ela, se ela era médica, eu sei que ela tava lá desde o começo. Ela falava, não grite, faça força embaixo, não faça força em cima. E eu tentava, mas a dor era tanta que eu não conseguia. E eu começava a gritar que eu não conseguiria parir, que eu não ia conseguir. Eu não vou conseguir, gente. Eu não vou conseguir, chorando. Mas aí, quando eu pensei que eu poderia ir pra cesárea, minha mente entrou num negócio assim, relutante de ter o parto normal, sabe? E aí que eu comecei a fazer a força certa, né? Eu consegui fazer a força certa, que era embaixo, assim. A dor que eu sentia era mais no quadril. Não era na região onde o bebê sai, era no quadril. E aí eu comecei a fazer a força certa. Tanto que eu fiz uma, duas. Acho que na terceira vez a cabeça dele saiu. No que a cabeça saiu, que veio outra contração que eu fiz de novo, eu senti o menino descer assim que nem quiabo. Depois que a cabeça passou, o corpo saiu assim, ó. E aí veio ele pro meu peito e eu chorando. Meu Deus, gente, desculpa. Desculpa. Chorando, pedindo desculpa a todo mundo, porque eu achei que tinha sido um transtorno. Meu Deus. Pedindo desculpa. Depois eu comecei a agradecer, né? Obrigada, gente, obrigada. Chorando bem assim. E aí, antes disso, né? Quando o médico começou a ajudar, aí tinha coisas que eu vi, que eu percebi assim. Antes mesmo do bebê sair, coisas que eu reparei. Primeiro, ela colocou um soro na minha veia. Eu não sei, eu sei que ela falou, eu vou colocar não sei o que lá na sua veia pra te ajudar. Que aí depois que ela fez isso, eu senti que as contrações não paravam. Então, eu não sei bem o que foi que aconteceu. Sei que foi isso. Ela colocou o negócio aqui e as contrações vieram. E a partir daí que já começou mesmo o negócio pra poder parir. Outra coisa que eu percebi também, elas apagaram a luz. Eu tinha colocado no meu trabalho de parto, que eu não levei. Não, no meu plano de parto, eu tinha colocado alguns adendos, né? Eu acabei não levando, mas um dos adendos que eu tinha colocado foi que eu queria que diminuísse as luzes, mas eu tava tão louquinha, tão doida de dor, que eu nem pensei nessas coisas. Tudo que eu tinha pensado não aconteceu. Aconteceu por acontecer e não por exigência minha. Que foi isso, né? Elas diminuíram a luz pra eu poder ficar mais tranquila. Colocaram até louvor pra eu escutar. Colocou uma música que eu ouvia muito.
quando eu tava aqui, né, grávida, em casa. Depois eu coloco o nome aqui na tela. Colocaram 2 músicas que eu me lembro, assim. Uma foi de Isadora Pompeu e outra foi de Lucas Agostinho. Deixa eu ver o que mais que eu me lembro. Ah, uma coisa que aconteceu que eu não percebi, mas o José me falou, foi que essa mulher que eu falo, que tava assistindo tudo, ela colocou a mão na minha barriga, começou a orar por mim e tudo mais. Depois que eu parei, que teve essa questão do expulsivo mesmo, de ter o bebê, eu lembro que eu coloquei também no plano de parto, que eu não queria que cortasse logo o cordão umbilical, mas não falei com ninguém. Mesmo assim, o médico que fez o parto, ele esperou, deixou ficar lá com o bebê e tudo. Depois ele cortou, deixa eu ver o que mais. E aí, o que foi que aconteceu? Depois que esse doutor chegou, que eu achei que me levaria pra cesárea, que ele veio pra me ajudar no parto. Aí chega o ponto que, no meu ponto de vista, se não fosse isso, eu acho que eu teria ido pra cesárea, sinceramente, porque eu fisiologicamente falando, eu sabia que eu não ia conseguir ter força suficiente pra colocar o menino pra fora. E aí o homem veio, começou a fazer umas manobras, né, que tipo assim, todo mundo fala pra não aceitar fazer e tal, porque considera violência obstétrica, mas pra mim, no meu ponto de vista, me ajudou. Na hora foi dolorido pra caramba, tipo, eu tava gritando, moço, para! Pelo amor de Deus, moço, para! E Josué, não, você tem que conseguir, vai, não sei o quê. Josué o tempo todo lá, sabe, me dando apoio, me incentivando. E nesse momento que o cara tava fazendo os procedimentos lá, ele tava me dando força pra eu aguentar, porque tava doendo demais. Tipo assim, mais que as contrações, sabe? Porque 2 coisas que ele fez, que foi aquela coisa de colocar a mão na barriga e fazer força, eu não me senti invadida com isso. Só a dor que foi demais, entendeu? Ele fez essa parte e deixa eu ver o que mais. Que aí eu não vi, Josué que viu. Que ele colocou o dedo assim pra poder abrir e o bebê sair. Enfim, mas foram esses 2 pontos que pode ser considerado como violência obstétrica, mas que pra mim, no meu ponto de vista, foi uma ajuda. Eu creio que foi uma ajuda, porque eu penso assim, se não fosse esse cara, esse rapaz, esse médico, eu acho que eu não ia ter tido força pra ter o menino não, gente. Sério, porque o menino já tava coroando, Josué já conseguia ver o cabelo dele. Então, a partir desse momento, se eu tivesse tido força suficiente pra colocar ele pra fora, ele teria saído, entendeu? Ele já teria nascido há muito tempo. Mas ele só saiu mesmo, eu só consegui. Tudo aconteceu do jeito que aconteceu quando esse médico chegou, né? Aí depois disso, que eu me lembre, né? Que eu me lembre foi o quê? Depois que o bebê saiu, ele esperou cortar o cordão, colocou o menino em cima de mim. Aí as enfermeiras ficaram lá brincando, conversando, tudo mais. Eu achei que foi, tipo assim, na medida do possível, meu parto foi ótimo. Eu tive laceração de 2º grau. Depois que o bebê veio, né, pra mim, teve a parte ainda de sair a placenta. Eu tava só vendo as coisas acontecerem, assim, com o menino no braço, as coisas acontecendo lá. Josué que tava olhando tudo, na verdade. E aí que saiu a placenta, eu acho que saiu sozinha. Quando eu vi, já tava lá. Eu sei que senti uma dorzinha. Ele falou que a placenta tava saindo ou ia sair. Eu senti uma dor assim. Não lembro muito como foi, mas eu só sei que eu já vi lá a placenta e o médico perguntando a Josué se ele queria levar pra casa pra fazer alguma coisa lá. Eu sei que ele brincou com o Josué com a placenta assim mostrando. A placenta já saiu. E aí pronto, eu fiquei lá. Veio outro médico, porque como eu tive laceração, teve que costurar, né? E aí eu lembro que ele deu a anestesia e ficou lá costurando. Aí, como eu tava anestesiada na região, ficou conversando. Ficou eu, Josué e o doutor conversando, né? Josué lá parado do lado, olhando tudo, ele costurando. Isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, não sei o que, isso aqui vai voltar ao normal. Josué olhando tudo. Ele tava mais pra um aprendiz de medicina, de tanto que ele tava lá do lado, assim, olhando e tudo mais, não sei o que, o médico falando e o bebê comigo no colo e eu conversando com o doutor, né? Isso, não sei o que, que eu não lembro direito o que eu conversei, mas eu tava conversando com o doutor que tava costurando, fazendo os pontos. E aí o que eu lembro, eu perguntei a ele, né? Qual o grau de laceração que eu tive. E aí ele falou que foi de 2º grau. Nisso ele foi costurando, tudo mais. Pronto. Nesse meio tempo que ele tava costurando, ele tinha me dito que conforme que eles estavam conversando lá,
eu tinha tido um parto bom. Ele meio que falou assim, pelos relatos aqui, você teve um parto bom. Começou a parir que horas? Aí eu falei, tá horário. Ele, 7, 8 horas de trabalho de parto, você foi bem, que não sei o que. E eu lá, radiante. Depois de ter sentido uma dor terrível, né? Só que assim, depois que o bebê sai, a dor some imediatamente. Eu vivi o que tá escrito na Bíblia. Que fala que depois que a mulher pare, tipo assim, a alegria, o entusiasmo, o êxtase é tanto que você esquece a dor que você sentiu. Claro que tem o pós, né? As dores do ponto, tudo mais. Só que aquela dor do parto em si some. Que na verdade, parando pra pensar, a dor... O que dói mais, na verdade, são as contrações. Não é nem a dor, assim, do parto, do bebê saindo. Porque eu não sentia ele saindo, sabe? Eu sentia as dores das contrações. Aí teve tudo isso, a gente ficou lá conversando com o rapaz, o doutor que tava fazendo os pontos. Ele fez o ponto, foi embora. Isso foi 5h07 que o bebê nasceu, né? E teve tudo isso. Aí eu fiquei deitada lá, esperando as coisas acontecerem, que era pra eu poder subir pro leito. Nisso, o Caleb tava sendo pesado, vinha gente conversar comigo, ver se eu tava bem. Trouxeram comida pra eu comer. José teve que me dar comida na boca, porque eu tava assim, tá? Caleb lá no negócio que tinha que ficar, e eu lá na cama tava assim... Depois desse primeiro momento que eu fiquei com ele, eu não fiquei mais, né? Ele ficou num negocinho lá, não sei nem o que era. Eu sei que ele tava lá no quarto e o José tava olhando, mas eu tava lá na cama assim, ó, desfalecida. Aí veio a comida, tudo mais, eu comi. E um ponto é que eu tava deitada, né? Eu paria assim, deitada. Quando eu dobrava minhas pernas assim, eu não tinha força pra sustentar minhas pernas em pé, não. Sabe quando vai pra academia que sai que a perna tá assim? Minha perna tava desse jeito, ficava assim, ó. Aí eu ficava sem entender por que minha perna tava desse jeito. Mas aí depois eu pensei, o esforço físico, foi tanto esforço físico que eu fiz que eu não tava tendo força. Aí eu tinha que ficar deitada reta assim, na cama. Aí as pessoas vieram conversar comigo. Teve momento que, tipo assim, teve que mexer no ponto pra ver se tinha coágulo, porque tava sangrando muito, né? A mulher que fez isso achou que eu tava tendo hemorragia, mas aí ela verificou tudo lá e disse que tava tudo bem. Aí quando eu levantei já era 9 e pouco, então eu fiquei todo esse tempo deitada. Quando eu levantei era 9 e pouca pra ir pro leito. Aí quando eu levantei, eu não era ninguém não. O cara, o maqueiro, sei lá, ele falou assim, segure ela senão ela pode desmaiar. Mano, o José tinha que ficar assim, ó. Porque eu não tinha força pra ficar em pé, não. Se não fosse Josué pra me segurar, tipo assim, não tivesse Josué, eu tava lascada. Fui pro banheiro com o Josué, né? Ele me levou e tal. Eu tava, mano, muito cansada, muito sem força. Enfim, eu sei que o Josué me levou pro banheiro. Pronto, e aí já foi todo esse período, né? Do trabalho de parto em si. E aí eu subi, que foi agora foi a parte do pós, né? Do pós-parto lá na maternidade. E aí já vai ser outro ponto que eu vou conversar com vocês agora. Pronto, aí agora, depois que teve tudo isso, deu o horário pra gente subir, que foi 9 e pouca. Outra coisa que aconteceu também. Quando eu iniciei o trabalho de parto, eu não avisei a ninguém que eu tava indo parir. Não por egoísmo da minha parte nem nada, né? Quando eu tava grávida, eu tinha falado pra Josué que eu queria ir só eu e ele. Nesse momento, eu só queria eu e ele, e mais ninguém. Nenhuma outra pessoa. Até porque também só pode um acompanhante, né? Então, na minha visão, não poderia ser outra pessoa além de Josué. E depois eu vou explicar que a melhor escolha foi essa. Mas quando eu comecei o trabalho de parto, eu fui com Josué e tal, e eu não avisei ninguém. A única pessoa que avisou foi a mãe dele, né? Eu falei, avisa sua mãe que a gente tá indo, até porque também quem tinha ido levar a gente foi o irmão de Josué. Mas da minha família, eu não avisei, não por egoísmo e não porque eles iriam ficar enchendo meu saco, ligando, perturbando, nem nada. Foi porque foi meia-noite. Eu liguei pra minha irmã e meu cunhado, que moram aqui do lado. Eles não estavam atendendo. Então, eu não queria avisar, tô indo parir, porque talvez quando eles acordassem, eu não sabia quanto tempo de parto eu ia ter. Talvez quando eles acordassem, eu estivesse lá ainda, sem poder responder, ninguém ia conseguir contato, poderia ficar o pessoal preocupado, né? Então, eu não avisei ninguém da minha família. Só avisei já depois de que eu pari, já tinha foto, aí foi eu mandando foto pra todo mundo no WhatsApp. Bom dia, Caleb já nasceu. Aí minha mãe desesperada me ligando. E eu sem poder atender ela me ligando. Eu falei, calma, não posso atender agora. Aí ela achou que eu tinha parido em casa, pra vocês terem noção de como foi. Foi tão rápido que ela achou que eu tinha parido em casa. Aí eu falei que não. Aí minha irmã mandando várias mensagens no Instagram, mandando mensagem no WhatsApp. Ela nem tinha se tocado que eu tinha parido. Aí eu mandei mensagem, ela me ligou chorando.
falando que não tinha visto as mensagens e tal. E foi o único momento assim que eu chorei também, né? Eu falei, não, ele já nasceu e tal. Aí chegou a mulher na sala, a gente não pôde continuar conversando, né? Mas todo mundo empolgado que o menino já tinha nascido, mandei pra minha amiga, bom dia, Carol. Aí eu mandei uma foto dele assim, e ligando pra ela já tinha visto a mensagem ligando pra Carol nada de me atender. Aí ela manda um áudio dizendo que não atendeu porque tava chorando a bichinha, coitada. A bichinha tava ansiosa por esse sobrinho dela, viu? Deixa eu ver o que mais. Aí pronto, voltando ali pra parte que a gente subiu pro leito. Quando chegou lá, tinha outras mulheres no quarto. Tinha mais três? Mais duas, na verdade. Tinha duas mulheres lá e eu cheguei. E aí, agora essa parte eu já não me lembro muito, mas assim, tiveram pontos específicos que eu queria falar aqui nesse vídeo, né? Primeiro eu vou colocar esses pontos e depois eu vou me lembrar o que foi que aconteceu lá, tentar me lembrar o que foi que aconteceu. Pontos importantes, que agora eu esqueci. Deixa eu ver. Que foi ter a importância de ter Josué como meu acompanhante e o que eu passei lá com as enfermeiras em relação à amamentação. Foram 2 pontos marcantes assim, né? Que foi... Primeiro eu vou falar da parte da enfermeira, que vou ser bem breve. Tiveram enfermeiras muito boas, mas tiveram outras que nem tanto, né? As do primeiro plantão foram excelentes. Foram elas que ensinaram o Josué a dar banho. Eu não... Desde que Caleb nasceu, eu só tentei dar banho nele 2 vezes. Até hoje é Josué que dá banho. De acordo com o que ele aprendeu lá na maternidade, né? Essa menina que ensinou o Josué a dar banho, ela foi muito boa, ela elogiou o sabonete que eu levei, o famoso sabonete Johnson. Foi cuidadosa assim com a gente. Depois que trocou o plantão, vieram as enfermeiras perturbadas. Ave Maria, tu é doido? Eu tava com a mente forte, não tava me sentindo abalada por nada, até chegar essa hora, que foi a hora de mamar. Caleb, ele não nasceu indo direto pro peito, assim, no sentido de já saber mamar. Ele era muito dorminhoco, dormia muito, não queria mamar, era uma luta pra mamar. E eu não sabia, entre aspas, colocar pra mamar. O que eu aprendi na internet foi o suficiente pra eu ensinar ele a mamar até hoje e o suficiente pra eu não ter fissura no peito, não ter ferimento nem nada. Claro que doeu um pouco porque eram movimentos que meu peito nunca tinha sentido antes e contínuo. Então eu senti incômodo, mas dizer que teve fissura, ferida, graças a Deus não teve, né? Mesmo as pessoas achando que teria, não teve. Graças a Deus não teve. Enfim, aí tá. Teve isso da questão das enfermeiras, né? E aí, como o Caleb, ele, tipo, não tinha aquela habilidade de saber mamar, e eu não sabia dar mama a ele, ele não tava mamando direito. E, tipo assim, o que uma enfermeira boazinha falou foi: eles nascem com o instinto da sucção. Quando você coloca o peito certinho na boca deles, eles vão saber sugar. Mas pegar o peito, não são todos os bebês que nascem sabendo, porque não faz parte. Eles têm que aprender, assim como a gente tem que aprender a dar mama, eles têm que aprender a mamar. Eles só sabem mesmo a parte da sucção. Pronto. Até eu entender isso, eu já tinha sofrido um pouco de amasou, né? Com aquelas pestes falando: ô Josué, poxa, gente, tem uma parte lá que desse momento que tinha uma enfermeira que ela vinha pra ensinar, né? E aí, como ele não queria pegar o peito, o que elas faziam? Elas deixavam o menino nu, só de fralda, e eu morrendo de pena, no frio, pra ele ficar agitado, incomodado, chorar e querer o peito. Meu Deus, não sei se tá certo, mas eu sei que elas faziam isso. E, além disso, elas ficavam fazendo assim, na sola do pé, pra incomodar ele e ele mamar. E foi isso aí até eu chegar em casa, porque eu consegui dar mama de verdade certinho, do jeito que eu tinha aprendido na internet, em casa, porque o ambiente foi outro, só tinha eu e Josué. Minha mãe tava aqui porque ela já tava aqui, então ela já tava aqui no primeiro dia, né? Só nesse momento que eu tava em paz com minha família, que eu consegui dar mama certinho, com base no que eu aprendi na internet. Mas lá elas estavam me ensinando de outra forma. E nisso eu não tava sabendo, eu tava nervosa. Ai, que ódio. Teve um momento que eu comecei a chorar. Porque ela... Ai, eu acho que eu vou chorar. Meu Deus, que ódio. Ai, Jesus.
da parte assim da amamentação, que me pegou mesmo. Ai, será que eu vou conseguir falar? Lá na maternidade, tipo assim, a parte que mais me pegou foi essa parte da amamentação, né? Como eu falei, né? A gestação inteira, eu passei a minha gestação orando, pedindo a Deus para me dar um bom parto na medida do possível. Que eu sabia que não era um momento fácil, que eu sentiria dor, mas que eu gostaria de um parto bom na medida do possível e que tivessem pessoas boas no meu momento do parto, assim, sabe? Então foi o parto em si, aconteceu do jeito que eu gostaria que fosse. Fui bem acolhida, né? Teve a parte lá, ninguém precisava orar por mim, mas a menina tava orando. Ninguém precisava botar música pra mim, mas ela colocou música lá. E outra coisa também é que eu orava muito, pedir a Deus pra eu parir de noite com o Josué em casa, sem precisar ele estar no trabalho. E assim aconteceu, entendeu? Então, do meu parto em si, eu não tenho o que falar. Mas quando chegou nessa parte da amamentação, pra mim tava tudo bem. Eu tava conseguindo lidar bem. Até chegar a esse ponto de que, tipo assim, a mulher, ela me fez parecer que eu não tava querendo alimentar meu próprio filho, cara. Que ódio. Então foi o único momento que eu chorei, assim, que me desestabilizou lá na maternidade foi esse. Porque Josué tava me ajudando a dar mama, ele apertava o peito, porque ele via as enfermeiras fazendo. Então no momento que as enfermeiras não estavam, ele que tava me ajudando. Era ele que tava me ajudando. E tipo assim, Josué é meu marido, ele tá comigo há 10 anos, ele tem cuidado comigo, ele tem consideração de marido comigo. Elas não, elas eram enfermeiras, elas lidam com grávidas todos os dias, eu não sei se elas estavam cansadas. E essa enfermeira especificamente, ela ficou falando: oferta o peito pro seu filho, mãe. Oferta o peito pra ele, como se eu não tivesse vontade de alimentar meu filho. E outra coisa que ela fez também: não, você tá fazendo errado. Você tá fazendo errado. Você tá fazendo tão errado que eu tô começando a errar também. Cara, que ódio. Ai, que raiva, cara. Ai, meu Deus. Esse foi o único momento, assim, que eu chorei mesmo. Que eu me senti vulnerável, sabe? Que raiva. Olha, quando eu penso nesse momento, chega a me dar raiva, cara. Que aquela mulher conseguiu me desestabilizar. E pra piorar, ainda tinha outras mães lá, tinha outras pessoas, tinha outro pai na sala. Porque eu tava compartilhando o espaço com outras pessoas, né? Eu não me importei com isso, porque eu gostei de estar com outras pessoas lá. Talvez se eu estivesse sozinha não fosse tão bom. Mas nesse momento, essa mulher conseguiu me desestabilizar. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e José tava lá, né? Me apoiando e tal. Aí quando ela percebeu que eu comecei a chorar, ela: você não precisa chorar não, que não sei o que, nananã. Enfim, o menino pegou o peito, ela foi embora e tal. Aí no outro momento que ela veio de noite pra me ajudar com alguma coisa, ela já tava assim, outra pessoa comigo, né? E aí, como é que você tá? Como é que a Caleb tá e tal? Pra fazer alguma coisa aqui no meu braço, sei que eu tava assim. Quando ela chegou, eu tava desse jeito, assim. Tipo, com um negócio aqui e eu assim. Aí ela falando comigo, tentando ser amigável, mas ela já tinha me ferido. Eu já tava outra pessoa com ela, porque desde que eu cheguei na maternidade, eu fui boazinha com todo mundo, porque eu não queria chegar lá sendo arrogante e as pessoas me retribuírem com arrogância. Então eu falei, eu tenho que ser boa com todo mundo. Cheguei lá dando boa noite, falando com todo mundo, agradecendo, mesmo sentindo dor, eu tava assim. Aí ela foi e chegou fazendo isso. Sendo que não teve nenhum momento que eu fui grosseira com ela. Ela tava sem paciência pra me ensinar, a verdade foi essa. E agiu comigo dessa forma. E aí, quando chegou nesse momento dela fazer alguma coisa no meu braço, que eu nem lembro o que foi, eu já tava assim. Ela falando, eu, não sei o que. Aí ela saiu, depois eu não sei se eu tive contato com ela de novo, mas ela tentou falar comigo de outra forma, porque ela percebeu que o jeito que ela falou comigo não foi bom, e ela me fez chorar. E tiveram outros momentos também que as enfermeiras, meu Deus, elas me deixaram com acesso durante todos os dias e só me deu remédio uma vez. Colocou o negócio de aferir a pressão em cima do acesso, o acesso bem aqui. Era pra ela colocar o negócio da pressão aqui. Teve uma vez que ela foi fazer dessa forma, não foi essa enfermeira, foi outra. E aí eu mesma corrigi
coloquei aqui e ela feriu a pressão. Só que dessa segunda vez, minha mente já tava começando a se deteriorar. Eu já tava ficando mais vulnerável. Já tinha acontecido esse negócio da amamentação. Eu sei que eu só estendi o braço pra ela fazer a ferir a pressão, né? A mulher colocou em cima do acesso. Eu falei, aqui tem um acesso. Ela, não tem problema não. Começou a colocar. Meu Deus. Eu comecei a apertar. Aí eu comentei isso com uma mãe que tava lá. Ela, mas o corpo é seu. Vindo com esse negócio de empoderamento pro meu lado, eu não tô paciência não. Mas o corpo era seu, você que não sabe o que. Gente, eu sei que o corpo é meu, eu não sou burra não. Eu tava vulnerável no momento. E aí ela colocou o negócio aqui, começou a ferir a pressão, apertando o acesso, cara. Tudo bem, né? Aí eu fui vivendo os momentos lá. Quando colocou esse acesso aqui que eu comentei, depois que eu percebi, eu não sei se, no momento do parto eu percebi que essa parte aqui tava sangrando bastante. Só que eu não sei se tem a ver, toda vez que eu vou tomar vacina, tirar sangue, sangra muito porque eu fico nervosa, eu acho que é por isso. Mas enfim, aí quando eu tava lá no leito, eu percebi que meu braço tava inchado. Ó como fecha. Mas tava assim, ó. Eu fiquei super preocupada, tanto que hoje minha mobilidade aqui do braço reduziu por causa disso. Aí depois eu vou ter que ir no médico, talvez no ortopedista, pra ver o que foi que aconteceu nesse momento que ela colocou a agulha. Que agora pra fazer certos movimentos eu não consigo. Mas enfim, né, tiveram esses momentos lá que a bendita me fez chorar por causa da questão da amamentação e tudo mais. Mas assim, tirando essa parte dela, foi tranquilo, eu gostava da comida. Ai, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, eu senti falta da comida da maternidade, viu? Porque vinha no horário certinho, eu conseguia comer direito. E, tipo, vinha uma pessoa pra poder dar comida pra você. Não tinha que eu preparar, sabe? Essa parte foi boa. Deixa eu ver o que mais. Foi bom ter outras pessoas lá na sala junto comigo, porque eu podia conversar com as outras mães, apesar que depois elas encheram o saco. Aff, Maria, misericórdia. Meu Deus, eu já tava sem paciência. No primeiro dia eu já tava sem paciência, porque quando eu cheguei tinha uma menina lá, que tava ela, tinha acabado de parir, ela já ia ter alta, o marido, e uma mulher que no caso era a mãe do marido dela, né? E aquela mulher insuportável, chata, meu Deus do céu. Meu Deus, que ódio daquela mulher, cara. Ela era a avó da criança, né, no caso. E ela tava tomando conta da criança como se fosse dela, e aquilo ali já tava me deixando pé da vida. E aí, pense, eu subi 9 horas, aquela mulher só foi embora 3 horas, 4 horas da tarde. Ela já tava me irritando, Ave Maria. Chorando com o menino no colo, que não era dela, né, no caso ela era a avó. É porque meu neto, isso, aquilo, outro. Ave Maria, chata, insuportável. Eu tava falando mal dela pelo WhatsApp. Pra Josué e pra minha irmã. Aí ela foi embora e aí começou toda a situação comigo, né? Com as enfermeiras e tudo mais. Eu não me lembro muito mais, assim, das coisas. Eu lembro que elas ensinaram a dar banho. Tinha algumas enfermeiras que eram boazinhas, assim. Fizeram o teste da linguinha, as pessoas que foram lá, que era o fono, né? Boa, só essa parte, assim, dessa parte da amamentação que eu não gostei, que eu fiquei muito mal. Meu Deus, o vídeo já tem 35 minutos. Vou tentar resumir agora. Que eu fiquei muito mal nesse ponto, né? Mas depois foi tranquilo, eu gostei, não tive o que falar. E o outro ponto que eu queria falar pra vocês, que pra mim foi o mais importante, assim, foi a importância de ter Josué lá, no momento, em todo momento. Tipo assim, todo momento que eu me lembro do que aconteceu, Josué tava lá. E se não fosse Josué, pra mim não seria outra pessoa. Por mais que eu tivesse essa intimidade com minha mãe, com minha irmã mais velha, né? A mais nova não, porque é menor de idade, né? Mas a minha irmã mais velha, por mais que eu tivesse intimidade, eu tenho intimidade com elas duas, pra mim, o mais importante de tudo foi ter Josué lá, velho. Porque, mano, eu não tenho palavras pra falar assim, não. Josué foi excelente. Ele não me deixou sozinha em momento nenhum, sabe? Todo momento ele tava lá, acordado comigo. E, tipo, eu fiquei vulnerável na questão do ponto, porque como eu tive laceração, eu não tava conseguindo me mover direito, eu não tava conseguindo... Meu Deus, isso foi terrível, assim, a dor, o pós, em questão de dor, por conta dos pontos que eu levei. E aí eu tinha que ir ao banheiro, eu tinha que tomar banho e tudo mais. E quem tava lá me dando esse suporte era Josué, sabe? Nesse momento de muita vulnerabilidade, de ter que tomar banho, todos os banhos, pra fazer xixi, tudo. Qualquer momento que eu tinha que ir ao banheiro, Josué tava lá. Eu tinha que levantar da maca pra fazer alguma coisa, ele que me ajudava. Tinha que botar o menino, pegar o menino pra poder dar mama, ele que tava lá me ajudando, porque eu tava sem mobilidade.
pra poder pegar ele no berço, pra poder ir ao banheiro, pra poder fazer as coisas. Então, assim, eu não vejo outra pessoa pra estar comigo nesse momento, a não ser Josué. E ele, pra mim, assim, fez um papel excelente. É por isso que eu digo, se você puder ter uma pessoa assim como eu tive, né, Josué, leve essa pessoa pra ficar com você. Uma pessoa que não fica no celular. Josué, acho que também porque faz parte da personalidade dele. Ele é uma pessoa muito observadora. Ele é uma pessoa, assim, muito atenta. E ele estava muito ansioso para esse momento. Ele não ia me deixar de lado para ficar no celular. Eu digo isso porque uma mulher estava lá comigo. Ela que tinha que dar banho ela levou ponto também. E ela que tinha que ficar dando ponto. Ela tinha que ficar dando ponto. Ela tinha que ficar dando banho na criança, cansada. E o marido dormindo. Sabe, ela acordava. Tinha horas que eu acordava de madrugada, ela tava muito cansada. Ai, meu celular. Tinha momentos que eu acordava de madrugada e ela tava lá, cansada. Dava pra perceber que ela tava muito cansada. E o marido lá, todo enrolado, dormindo. E Josué não. Tava acordado comigo o tempo todo. Tipo, ele passou por privação de sono junto comigo. Porque eu terminava de mamar, ele que botava pra rotar e eu ficava lá deitada. Então, assim, Josué foi uma parte essencial pra mim. Mas também a gente é muito conectado, né? A gente faz tudo muito junto desde sempre, então eu não me vejo numa situação dessa com outra pessoa que não seja ele, né? E da visão de Josué, ele disse que se fosse para ter outro filho, ele não teria por conta do parto. Porque ele viu tudo, né? Ele viu tudo. Praticamente faltou Josué fazer o parto pra mim, né? Fazer o parto. Só faltou isso. De tanto que ele tava lá, ele só faltou botar a cara assim pra tirar o menino, de tanto que ele tava atento. Então, assim, ele fala que não teria outro filho, não por causa da criança em si e tal, mas de ter que lidar com a criança, mas do parto. Porque ele disse que é muito difícil ver a mulher dele passando a dor que eu passei, né? Apesar que eu considero que meu parto foi um parto bom. Eu considero meu parto bom. Tá saindo uma criança de dentro de você. Você não espera a dor, aí é complicado, né? Então, tipo assim, depois, quando eu tava com os pontos, eu pensava que eu não gostaria de ter outro filho, se for pra passar por isso de novo na questão das dores do ponto. Mas em relação ao parto, sim, se fosse pra ter outro filho de novo, eu teria, mas como eu tive a questão dos pontos, né, da laceração, que eu só vi melhora, que eu voltei a ter a mobilidade assim, depois de um mês, quase quando ele completou 45 dias, né, que é o tempo que leva para parar o sangramento, para cicatrizar e tudo mais. Aí nesse momento que eu vi que minha vida voltou ao normal, eu consegui levantar, lavar prato, não com esforço, eu fiz alguma coisa, eu me senti melhor quando eu fiz, eu me senti alguém, né? Mas não por causa do bebê em si, mas a dor da parte da laceração. Aí que eu me lembre do meu parto foi isso. Eu sei que tá faltando muita coisa, mas aí já é com a visão de Josué. Eu vou gravar o vídeo, vou editar, eu vou postar do jeito que tá aqui, e ele vai assistir. Aí o que ele for lembrando, eu vou anotando e vou gravar outro vídeo. Depois eu quero gravar também pra vocês, falando já depois em casa, né? A questão como tem sido a parte da maternidade, como tem sido lidar com o bebê. E outro ponto que eu queria falar pra vocês também, mães que estão grávidas e vão assistir meu vídeo, não se deixem levar pelas falas de outras pessoas. Se recolha e viva no seu mundo, sabe? Exclua os pensamentos ruins das pessoas para com você, né? Porque isso só vai te deixar frustrada, só vai te deixar nervosa. Por que eu tô falando isso? Porque eu passei a minha gravidez inteira em paz. Eu não fiquei ansiosa com o parto. Eu só me deixei desestabilizar assim uma vez. Que foi no começo da gravidez mesmo, bem no começo, que eu ouvi alguém falar que eu não teria leite suficiente para dar mama ao menino, porque o meu peito é pequeno, né? Nesse momento que eu me desestabilizei um pouco, fiquei chateada. Eu tive essa discussão, né? Conversei isso com a pessoa. E no dia seguinte eu lembro que eu acordei mal, velho, com dor de cabeça. Parecia que eu tava doente. Porque eu me deixei afetar. Sendo que eu não sou esse tipo de pessoa. Por mim você vai falar o que você quiser, eu não tô nem aí. Porque eu tenho minhas convicções. Só que nesse dia aconteceu isso. Aí eu caí a ficha que, tipo, não é pra você conversar seus pensamentos com qualquer pessoa. Se você tiver que conversar com alguém, converse com alguém que você sabe que não vai te julgar, que não vai te criticar.
E depois desse momento, que aí eu passei o restante da gravidez vivendo mais comigo mesma e com pessoas assim que não ficaria falando besteira, eu passei a ficar melhor, né? Mentalmente, assim falando. Então, tanto durante a gravidez, quanto pós. Que aí, o outro momento que eu me lembro que me desestabilizou foi quando, foi na parte da amamentação, que eu deixei aquela, sem querer, eu tava vulnerável, né? Em questão também dos hormônios, eu deixei aquela enfermeira, aquela bruxa, me desestabilizar. Só foram esses 2 momentos. Então, assim, o que eu digo aqui pra vocês, não se importem com o que as pessoas vão falar. Ah, mas a pessoa vai dizer que seu bebê tá assim, tá assado, já de dentro da barriga. Porque quando você tá grávida, as pessoas, elas sabem que sua mente já não fica muito boa por causa dos hormônios. Ao invés de falar coisas boas, elas vão falar coisas ruins. É incrível. Então, quando você se prepare sua mente para quando você for ouvir coisas ruins ou chatas, que talvez quando você estivesse sem ter o bebê, por exemplo, eu não tô grávida agora, se você me falar alguma coisa, eu não vou me importar. Mas eu, grávida, vou me importar com as palavras que você tá dizendo. Então, prepare a sua mente para esses momentos. Fortaleça a sua mente para não se deixar levar por comentários desnecessários, para não se deixar levar com conteúdos que você vê pela internet. Eu mesma, no começo, assim que eu descobri a gravidez, o Instagram me enviou um bocado de vídeo de mãe perdendo o bebê. Não. Eu escolho não ter acesso a esse tipo de conteúdo pelo bem da minha saúde mental. Eu vivia como se eu estivesse numa utopia, assim, no meu mundinho. Eu vivia no meu mundinho mesmo. Foi o melhor que eu fiz. E consumir conteúdos bons, agradáveis. Nada de ver perda de filho, nada de ver vídeo de parto, nada disso. Vivi no meu mundo porque foi a proteção que eu encontrei pra minha mente. Tanto que tinha pessoas que perguntavam, você tá ansiosa pro parto? Eu, não. Tá ansiosa com a gravidez? Não. Tá ansiosa? Não. Em relação, assim, à gravidez, nada me deixou ansiosa. Gravidez, parto, tudo mais. Nada. Eu não tive sintomas de gravidez, só a questão de fazer xixi, dores. Eu só senti no final da gravidez, no final. E mesmo assim, eu não reclamava. Não era muito, eu só tinha dificuldade para dormir. Tinha que dormir sentada, e mesmo assim só foram 2 noites. E nesses momentos eu não reclamava, porque eu passei a gravidez inteira bem, sem ter sintoma nenhum, sem ter dor nenhuma. Então, quando chegasse no final, eu ser uma pessoa ingrata e reclamar, só porque eu não tava conseguindo dormir direito, não, eu falava comigo mesma, só tá faltando 2 meses, minha filha, segura. Você não tá nem em condição de estar reclamando. E aí, fui vivendo assim, tipo, vendo o lado positivo das coisas. Então, se você tá grávida agora, né, tá perto de parir, eu falando pela minha experiência, não fique pensando no parto agora, porque o parto é a última coisa que você vai pensar. Eu fazia assim, chegava a parte do enxoval, eu me preocupava com o enxoval. Depois do enxoval foi o chá de fraldas. Parei pra me preocupar com o chá de fraldas. Aí a pessoa fala, você tá ansiosa pra parir? Não, aí quando chega na hora de parir eu me preocupo com isso. Era tipo assim, sabe? Então eu não passei a minha gravidez em momento nenhum tendo medo de parir. Isso é uma coisa que eu posso afirmar pra vocês. Eu não tinha medo de parir, não. Nem na hora de parir mesmo eu tive medo. Só a dor que me fez ter alguns pensamentos, né? De medo. Mas por causa da dor. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, porque eu fortaleci a minha mente. E segundo, não, vamos inverter a ordem, né? Primeiro, porque eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu orava bastante durante a minha gravidez, orava mesmo, tudo eu tava orando, entregando nas mãos de Deus. Tanto que a maioria das coisas que eu projetei aconteceram, mas não por minha causa, né? Aconteceu porque Deus permitiu. Então eu orava muito, pedia muito a Deus para ter um bom parto, para que as pessoas que fossem realizar o meu parto fossem pessoas boas, que até que viesse um médico ruim, Deus ia fazer ele ser bom comigo, me sentindo privilegiada. Deixa eu ver o que mais. Eu orava muito, pensava num dia de cada vez, não colocava o boi em frente à carroça, né? Um ditado assim, e fui vivendo dessa forma, né? E orava muito também sobre a minha maternidade, né? O depois, que aí já vai ser outro vídeo que eu vou gravar pra vocês. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Eu acredito que da minha cosmovisão, do meu ponto de vista, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu acho que eu vou ter que gravar outro vídeo
com a visão de Josué, que eu acho que é uma boa. A gente só vê muitos vídeos assim falando a visão da grávida, no momento que a gente estava sentindo dor, gritando e tudo mais. A gente não vê muito o ponto de vista dos maridos. Então eu vou tentar trazer outro vídeo, porque eu acho que Josué não vai querer gravar, né? Não vai querer falar. E também ele fala demais. Eu falo muito, ele fala mais que eu. Vai dar muitos minutos. Então eu vou tentar trazer o ponto de vista dele, que eu acho que vai ser um vídeo interessante para falar para vocês. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês continuem aqui no canal, que eu acho que eu só vou voltar aqui não sei quando, por conta do bebê, né? Mas é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês continuem aqui no canal, compartilhem com as amigas grávidas, com as amigas que já pariram e com as amigas que pretendem ter filho também. Curte, comenta, compartilha. Tchau e até a próxima.